O que vem depois da morte? Não é uma pergunta fácil, é uma pergunta complexa, exaustiva, mas que a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para ela. O primeiro ponto a se destacar é que a morte é uma realidade inevitável. Isso, biblicamente falando, nós sabemos sobre a realidade da morte. Em Gênesis, no início de tudo, da criação do homem, Deus formou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós conhecemos a história da tragédia da humanidade, capítulo 3 do livro de Gênesis, quando então o pecado entra no mundo, entra no homem, e a humanidade é afetada pelas consequências da desobediência a Deus, bem como do pecado. E com o pecado entrou a morte, pois Deus disse a Adão: se comerem desse fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ele não morreu instantaneamente ao comer o fruto, mas a partir daquele momento, a morte já fazia parte de sua vida. A morte começa a ser algo pertinente no meio deles. E é como se as células começassem a morrer paulatinamente a partir daquele instante. Até porque também esse conceito de morte não se limita apenas à morte física, mas à morte espiritual e à morte eterna. A morte é uma realidade. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. A morte é a recompensa, é a consequência por causa dos nossos pecados. Paulo ainda explica que o primeiro Adão, aquele da origem de Gênesis, por causa do seu pecado, todos morreram. A morte é uma realidade porque é uma consequência de outra realidade chamada pecado. Mais do que aquilo que está registrado nas páginas do livro sagrado, a morte é uma realidade porque lidamos com ela todos os dias. Talvez seja naquele momento de cerimônia fúnebre, de um funeral, que nos deparamos com mais veemência, com mais clareza, com mais nitidez sobre a realidade da morte. Quando vemos aquele corpo frio, rígido, com os olhos fechados, inerte, inativo, é quando se cai a ficha de que realmente a morte é uma realidade. A morte também é democrática. Não existe algo mais democrático do que a morte, porque ela não seleciona, porque ela não faz acepção de pessoas. É o rico, é o pobre, é o preto, é o branco, é o que tem status, é o que não tem, é o anonimato, é o que está na fama, é o chinês, é o brasileiro, é o americano, é o europeu, é os que moram nos rincões, os marginalizados, é aqueles que são elitizados, é aquele que tem nível superior, é aquele que é analfabeto. Não existe escolha para a morte. Ela não faz acepções. Todos são atingidos pela morte. Mas a questão que eu coloquei foi: e o que vem depois da morte? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Em Lucas capítulo 16, Jesus traz uma narrativa sobre o rico e Lázaro. Muitos se discutem sobre se esta narrativa seria uma parábola ou uma história baseada em fatos reais, uma história real. Isso não entra em nosso mérito de discussão nesse momento. O fato é que existem verdades profundas, existem ensinamentos espirituais de Jesus sobre o que acontece após a morte. Jesus disse que aquele homem rico, ele se vestia de púrpura, de linho fino, alguém da realeza, alguém de um alto poder aquisitivo, um homem rico, um homem de muito poder, um homem de muitas condições. Porém,
O que tinha de riqueza lhe faltava de amor e de misericórdia, porque à porta de sua casa existia um homem chamado Lázaro, mendigo, que esperava as migalhas que caíam da mesa para comer. Um mendigo cheio de feridas por todo o seu corpo, com chagas, e a sua companhia era simplesmente os cães que vinham lamber as suas feridas. E aquilo que eu falei, a morte democrática. Eis que surge, eis que aparece a morte na história e atinge tanto o homem rico quanto ao mendigo chamado Lázaro. Sabe, a primeira verdade que existe nesse texto é que após a morte não acabou. Tudo não acaba na morte se começa a eternidade, seja para condenação eterna, seja para a vida eterna, pois Jesus disse que só existem dois caminhos, vida eterna e condenação eterna. E é sobre isto que Jesus está falando. Lá em Provérbio diz que a árvore, quando ela cai, para onde ela cai, ela fica. Se para a direita, ali na direita, se à esquerda, ali na esquerda. E isso também tem a ver com a eternidade. Depois que passamos pela morte, pela carruagem, pela passagem da morte, segue-se o juízo. Seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna. E pasmem, o dinheiro daquele homem pode ter sido suficiente para fazer um funeral, uma cerimônia fúnebre ao seu patamar de riqueza, mas a sua riqueza não foi suficiente para lhe livrar da condenação eterna. Aquele homem, quando morreu, foi levado para o tormento, para o Hades, para o inferno, um lugar de dor e sofrimento eterno, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, aonde a ausência de Deus é permanente. Mas aquele mendigo, ao morrer, diz Jesus, os anjos foram buscar e o levaram para o seio de Abraão, e levaram para o descanso eterno, para o paraíso. E é claro que isso não faz apologia à pobreza e à riqueza. Ele não foi para o inferno porque era rico, mas porque era um homem amante do dinheiro. Deus não condena a riqueza, Deus condena a avareza, a prepotência. Um homem que muito tinha, mas que não tinha amor ao próximo, que não tinha misericórdia, pois um mendigo à sua porta não era atendido por ele. E aquele homem chamado Lázaro não foi para o céu porque era pobre, mas porque tinha Jesus dentro do seu coração. Percebam que após a morte não existe sono eterno, não existe inconsciência. A consciência existe após a morte. Sim, depois da morte, você pode não estar em um corpo físico, mas você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir, você vai ter consciência, você vai ter memórias. Aquele homem estava sofrendo e ele viu o mendigo da frente da sua casa, que estava em um lugar de descanso. Então, aquele homem rico se dirige até Abraão em palavras dizendo: Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo e venha encostar o dedo em minha língua. Ele estava em um fogo que não tinha como se apagar. Depois da morte, a decisão é agora, é nesse momento. Depois da morte, não tem mais perdão, não tem mais arrependimento, segue-se o juízo. Deixe-me dizer duas verdades aqui. Primeira, nem todos irão para o céu. Segundo, nem todos que estão na igreja vão para o céu. Nós estamos em pecado e o pecado me conduz à condenação eterna. O pecado me conduz ao inferno. Viver no pecado é estar caminhando para o caminho de perdição eterna. E somente Jesus pode nos dar salvação. Que é salvação? Livramento da condenação eterna. Somente o sacrifício de Jesus é suficiente para nos tirar da morte e colocar na vida. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Quando perguntaram ao apóstolo Pedro sobre o que eles deveriam fazer, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não adianta só estar na igreja, ser religioso,
cumprir práticas litúrgicas, caminhar domingo a domingo para a igreja, mas não viver em Cristo. Isso não gera salvação. Isso não me garante salvação, ser religioso, ter padroeiro A, padroeira B, caminhar para uma igreja determinada. Não, apenas Jesus tem a salvação. Jesus é o único salvador da humanidade, porque ele fez o sacrifício perfeito. Arrependimento e conversão. Arrependimento é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Conversão, mudança de vida, porque Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho é um evangelho de transformação. Não existe estar em Cristo e continuar no pecado. O que existe é aceitar a Cristo, viver em Cristo e ter uma vida transformada pela graça. A graça me traz liberdade, não liberdade para pecar, para viver no pecado, mas a graça me dá liberdade para dizer não ao pecado e viver uma vida em santidade diante de Deus. Então, nem todos irão para o céu, mas somente aqueles que aceitam o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu posso te dizer uma coisa: você pode até viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo será uma tristeza e um tormento eterno. Portanto, o que acontece após a morte? Inferno ou lugar de descanso? E o poder de decisão não está depois da morte. O poder de decisão é agora, é aqui, é nesse momento. Eu não sei que hora, em que momento a morte vai me alcançar. Não sei se haverá tempo para arrependimento, para conversão. Então o momento de aceitar a Cristo é agora. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aceite de todo o seu coração. E então você desfrutará de salvação sobre a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.